Pessoal, é incrível, né? Como esse mundo é um mundo da impermanência, né? Esse nosso planeta aqui é regido pela impermanência. Nada como um dia após o outro para mostrar como as circunstâncias vão mudando nesse mundo, né? E o caso aí da Globo News é um caso assim que serve bastante para exemplificar essa situação, né? Uma emissora que antes só defendia os ministros do STF, mesmo sabendo que eles estavam cometendo um monte de ilegalidades, né? Eles defendiam os ministros, né? Aplaudiam, passavam pano, mas aí, de repente, após o julgamento do Jair Bolsonaro, né, dele ser condenado nessa ação do golpe, aí parece que a Globo News e a Globo começaram a se modificar, né? Então, aquela coisa, né? Nada como um dia após o outro, com uma noite no meio para que as coisas comecem a se modificar. E agora o que a gente vê é a Globo fazendo uma verdadeira campanha contra o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli, principalmente contra o Alexandre de Moraes. Agora aí eles estão pegando forte no Alexandre de Moraes por conta das irregularidades que ele vem cometendo aí há bastante tempo, né? Pessoal, então vamos assistir aqui porque vocês vão gostar pra caramba. Eu separei aqui vários cortes, né? Onde vocês vão ver aí o pessoal da Globo descendo a lenha no ministro Alexandre de Moraes. São todos cortes recentes desses dias aqui e é incrível, pessoal. Vamos assistir até o final porque está sensacional esse conteúdo. Vamos lá. Diz qual é o vazamento. Qual é o vazamento que está sendo investigado? Você não sabe. São vazamentos aí. Aí o ministro pede 140, busca no acesso de 140 pessoas. Se você está procurando quem acessou dados de 140 pessoas, significa que você não sabe o que você está procurando. Se você está procurando um vazamento, a não ser que tenha tido um leaks, um mega vazamento de dados que ninguém está sabendo. Não consta que seja isso. Se você for procurar acesso de 140 pessoas, é capaz de você achar algo. O nome disso na justiça é Fishing Expedition. Já que nós estamos com os nomes hoje, Distinguish. Não sei o quê. O nome disso é Fishing Expedition. É uma prática ilegal de pesca provatória, da qual, por exemplo, a Operação Lava Jato foi muito acusada. Agora estão fazendo e parece que nada aconteceu, né? Você está falando de um vazamento que tem que ser investigado, se é que houve mesmo, já que nós não sabemos de que vazamento nós estamos falando, usando um inquérito em que o ministro Alexandre de Moraes é, ao mesmo tempo, vítima, relator, juiz e sei lá mais o quê. O que ele quiser ser, parece que ele vai achar que ele pode ser. Então, eu acho que já passou da hora. Olha, Sadi, eu venho falando sobre esse inquérito desde quando eu ainda fazia o podcast Foro de Teresina, falando que esse inquérito não era legal, que não podia ser dessa forma. Eu ouvi no final de semana, até falei para o Fernando Barros, que é sobre esse assunto, que é excelente. Exatamente, já desde aquela época já não caía bem. Agora, então, e depois já acompanhei também em 2022, teve uma discussão sobre isso no Supremo, e o que está acontecendo agora é o que sempre acontece. Lá em 2022 já se falou, olha, está na hora de acabar, já resolvemos a questão das fake news, esse inquérito se desdobrou em outros, já existem outros inquéritos apurando milícias digitais, não há mais necessidade de você ter um inquérito completamente sigiloso, ninguém consegue ver o que tem dentro. O que acontece nesse inquérito é um grande mistério, só serve para um ministro específico fazer o que ele acha que deve, sem que ninguém coloque freio. Isso não pode acontecer. Nós estamos falando aqui do judiciário, prestando contas à sociedade. E aí o que está acontecendo agora é justamente isso. Você tem um grupo que se preocupa com o devido processo legal e um grupo que quer esse privilégio. É como se fosse um salvo-conduto para que o Supremo faça o que quiser na hora que ele quiser, do jeito que ele bem entender. Juízes não estão acima da lei. Esse inquérito é a grande prova de que o Kleber Cabral do Unafisco estava certo, porque, veja bem, ele disse que está mais difícil investigar autoridades e ministros do Supremo do que o próprio PCC. E o que aconteceu com ele virou investigado. Fala autoridades da República, porque até autoridades da República, exatamente. Ele disse que está mais difícil investigar outras autoridades da República do que o PCC. E o que aconteceu com ele? Apenas por falar isso, ele virou investigado. Qual foi o crime que ele cometeu? A informação que eu tenho até é que investigadores ficaram até, assim, meio constrangidos, sabe, com ter que tomar o depoimento por causa disso, porque a gente até comentou aqui que a gente não conseguia comentar com toda a profundidade que o caso exigia, porque a gente não sabia do que se tratava. E quando depois a gente soube pela nota do Unafisco que foi por causa das declarações à imprensa, realmente. Ou seja, ele provou a tese dele, né? Não, porque tem ele foi a prova do que ele mesmo disse. Você não pode emitir opinião que você vira um investigado num inquérito, que ninguém sabe o que está acontecendo dentro desse inquérito. Então, finalmente, a OAB de São Paulo se manifestou e eu acho que toda entidade que realmente se preocupa com o momento grave que a gente está vivendo, todo político, todo juiz, deveria olhar para esse momento como um momento definidor, decisivo. É a hora que você vai dizer de que lado você está. Esse inquérito virou um grande símbolo dos desmandos do judiciário no Brasil hoje. Você falou, né? Isso que acaba de chegar
Aí, a Malu Gaspar. A gente não pode criticar essa Malu Gaspar, porque na época que eles estavam defendendo os ministros do STF, ela não estava participando muito ali da Globo News, dificilmente ela aparecia, e a gente nunca via ela passando pano para ministros do STF. Eu nunca tinha visto. Somente agora, recentemente, é que ela começou a aparecer mais, e vem desde o começo que ela começou a aparecer, vem descendo a lenha direto aí nos ministros. Aliás, ela foi uma das precursoras aí nessas investigações, aí, principalmente com relação à mulher do Alexandre de Moraes, o contrato lá, foi ela que trouxe a notícia. Quer dizer, ela tem sido uma diferenciada aí na Globo News, né? No G1, a OAB protocolou hoje no Supremo Tribunal Federal uma manifestação pedindo o encerramento do inquérito das fake news, que tramita na corte há 7 anos. No documento, a entidade afirma que o inquérito foi aberto em situação excepcional, que já foi superada, e diz que inquéritos não podem durar indefinidamente, nem expandir demais o seu objeto de investigação. A OAB também solicita uma audiência com o ministro Edson Fachin, presidente do STF, para expor os argumentos sobre o tema. O texto é assinado pela Diretoria Nacional e por todos os presidentes das seccionais nos estados. Acho que politicamente é um avanço contra essa excrescência. Acho que não tem outra palavra. Olha aí, chamou de excrescência o inquérito das fake news. Brincadeira, hein? Do inquérito das fake news, o inquérito aberto de ofício, o inquérito... Essa mesma senhora estava defendendo o ministro Alexandre de Moraes até poucos dias atrás, e defendendo o inquérito das fake news, e não falava nada. Agora mudaram, né, de opinião. Cujo relator foi escolhido pelo então presidente do STF, exatamente, Dias Toffoli, e que corre em sigilo. Ninguém sabe até hoje quantos são os investigados, o que eles fizeram, quais crimes cometeram, se serão julgados, se haverá denúncia, se um dia haverá uma conclusão dos inquéritos, e tudo cabe lá, inclusive momentos extremamente duvidosos em que o próprio relator, o ministro, é vítima, é investigador e é o julgador, e talvez esse seja o ponto que provoca mais controvérsia entre o pessoal do direito, né? Como o nosso Léo aqui, que tem uma OAB. Depois de criticar a operação que apura as suspeitas de vazamentos de dados sigilosos de ministros do Supremo, o presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal virou investigado dentro do inquérito das fake news comandado por Alexandre de Moraes. Olha aí, não é só na Globo News, hein? Também no Jornal Nacional o pessoal resolveu descer a lenha no Xandão. Kleber Cabral prestou depoimento à Polícia Federal. O depoimento ocorreu hoje, 3 dias depois de a Polícia Federal cumprir mandados de busca e apreensão determinados pelo ministro Alexandre de Moraes, a partir de pedido da Procuradoria-Geral da República. O Supremo Tribunal Federal informou que a operação foi um desdobramento do inquérito das fake news conduzido por Moraes para apuração de possível vazamento indevido de dados sigilosos de ministros do Supremo, do Procurador-Geral da República e de seus familiares. 4 servidores públicos foram alvos da operação. Um deles é auditor da Receita Federal. Os outros 3 cedidos por outros órgãos. Eles tiveram celulares apreendidos, foram afastados da função pública, tiveram os passaportes cancelados, estão proibidos de sair do país e usando tornozeleira eletrônica. A Receita Federal afirmou que uma auditoria está em andamento e que irregularidades já detectadas foram comunicadas ao ministro Alexandre de Moraes. Na quarta-feira, dia seguinte à operação, o presidente da Unafisco, Kleber Cabral, deu entrevista à imprensa com críticas à ação contra os servidores públicos, às medidas cautelares determinadas por Alexandre de Moraes, como uso de tornozeleira eletrônica e a divulgação dos nomes dos alvos. Uma das entrevistas foi ao programa Estúdio I da Globo News. Há uma mensagem que eu preciso registrar, subliminar, que isso afeta muitos auditores. É o seguinte, esse tipo de medida, ela busca humilhar, ela busca constranger e busca amedrontar. E o pior é que dá certo. No dia seguinte, Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal intimasse Kleber Cabral a prestar depoimento. A decisão foi sigilosa. O presidente da Unafisco não sabia em que condição iria depor, se como testemunha ou investigado. Kleber Cabral foi ouvido pela Polícia Federal na tarde de hoje por videoconferência. O teor do depoimento não foi divulgado por causa do sigilo da investigação. Em nota divulgada no início da noite, a Unafisco afirmou que Kleber Cabral foi ouvido na condição de investigado no âmbito do chamado inquérito das fake news, apenas em razão das declarações concedidas à imprensa na quarta-feira. O cara virou investigado simplesmente porque criticou o senhor Alexandre de Moraes. E que, conforme informado pela autoridade policial, o procedimento tramita sob sigilo, razão pela qual o presidente da entidade não poderá comentar o conteúdo do depoimento neste momento. Agora à noite, entidades divulgaram manifestações em apoio ao presidente da Unafisco. O Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado e o Instituto Servir Brasil afirmaram que acompanham o caso e que a liberdade de expressão e o exercício do mandato associativo são prerrogativas essenciais ao funcionamento do Estado democrático de direito. A Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais enfatizou a relevância da atuação independente das carreiras fiscais. A Confederação Nacional dos Servidores Públicos manifestou preocupação com a convocação por declarações públicas e destacou a proteção constitucional à liberdade de manifestação. E a Delegacia Sindical de São Paulo do Sindifisco Nacional
declarou solidariedade a Kleber Cabral. A manutenção desse inquérito das fake news. Aí agora na CNN, pessoal. Na CNN também o pessoal tá detonando aí o STF. Vamos Ele ver. é questionado por magistrados da corte mais importante do país. Para um grupo de magistrados com quem eu conversei, já passou da hora dessa investigação ser concluída. E caso haja necessidade, que um novo inquérito seja instaurado e não fique um inquérito aberto com uma certa noção de ameaça a todo mundo da República. A avaliação de bastidor é de que não há mais justificativa para uma investigação tão duradoura, que ainda não apresentou sua conclusão e nem sabemos se terá conclusão. E que ela era válida no contexto do governo de Jair Bolsonaro, quando a Suprema Corte sofria ameaças constantes de parlamentares e blogueiros conservadores. Essa é a visão dentro do Supremo Tribunal Federal. A gente tá Os blogueiros conservadores, como ele acabou de falar aí, não fizeram nada de diferente do que fez esse presidente da Unafisco aí. Simplesmente criticar o STF, porque fazer críticas quando a pessoa era de direita, aí era considerado antidemocrata e era preso pelo Alexandre de Moraes. Simplesmente é isso daí que acontecia, né? Agora, né, como tá pegando nas pessoas de esquerda, né, e a Globo News e a Globo já perceberam que se bobear, se der corda para esse Alexandre de Moraes, daqui a pouco quem vai ser censurado são eles, né? São eles mesmos. Porque já parece que existe até ameaça por parte do Alexandre de Moraes de mandar prender essa que você está vendo aí, a Malu Gaspar, né? Então, agora eles perceberam que a coisa está, o monstro está se voltando contra eles mesmos, e eles estão apavorados. Dá para se perceber que eles resolveram agora bater forte no Alexandre de Moraes para que ele caia, né? Essa é a verdade, né? E então é isso, pessoal. Essa mudança que houve, e agora a gente tem aí do lado, né, da direita, a Globo batendo nos ministros do STF, tanto no Xandão como no Toffoli, né? O Mr. Tayaya, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações para você receber novos conteúdos, beleza? E não esquece de deixar um comentário aí. Fala o que você está achando de tudo isso. Será que isso vai terminar numa pizza gigantesca ou não? Teremos pessoas caindo aí, ministros caindo, corruptos caindo. Será que teremos ou não? Deixe o seu comentário, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.